Olá, bom dia. Sou o professor Renato. Hoje eu venho falar sobre uma causa muito importante que é pouco divulgada pela mídia e muitas vezes nós percebemos que a divulgação ela vem como algo de autopromoção. Eu vou falar como eu sou, como eu estou, para que você possa conhecer um pouquinho mais de mim. Então, eu estou sentado numa cadeira. Estou usando uma camiseta verde. Eu sou negro, cabeça raspada. Estou usando barba. Então, esse sou eu. Sou o professor Renato, professor de Educação Física. Venho falar para vocês hoje sobre o Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência. Acredito que essa luta ela não seja somente hoje, dia 21 de setembro. Essa luta ela vem há muito tempo. Porém, precisamos entender sobre o que brigar, sobre o que lutar e o que informar para as pessoas. Fala aí, galera. Talvez muitos tenham espantado, se estranhado, né, o início do vídeo aí em tela preta. A ideia foi proposital para que vocês consigam perceber, né, uma dificuldade, principalmente das pessoas cegas, das pessoas com baixa visão, das pessoas que têm dificuldades de enxergar devido à sua deficiência. Então eu coloquei o vídeo introdutório, né, falando um pouquinho sobre hoje, que é o dia 21 de setembro, a luta nacional das pessoas com deficiência. Eu ouvi algumas pessoas falando das pessoas portadoras de deficiência. Então nós já começamos com uma falta de informação, né, uma falta de conhecimento em relação à nomenclatura. Então, todas as pessoas que têm uma deficiência, uma pessoa com deficiência, ela não porta a deficiência. O que a gente porta é uma mochila, uma carteira, um celular. Isso a gente porta. A deficiência, ela possui, então ela tem deficiência. A pessoa com deficiência. Por quê? Porque se ela pudesse, se ela portasse a deficiência, vamos pensar numa pessoa cega, ela porta a cegueira. Então ela pega a cegueira dela, deixa no cantinho e vai viver a vida sem a cegueira. Então as nomenclaturas elas precisam ser melhoradas, né? Já é o primeiro passo, é o primeiro caminho. Mas para isso a gente precisa levar informação, as pessoas precisam entender e conhecer, né, um pouquinho sobre as diferentes deficiências, né, sobre o que é deficiência, né, e não tratar a pessoa com deficiência como coitadinho, né? Se você pode ajudar, você oferece ajuda. Se você não pode ajudar, você também não atrapalha. E quando a pessoa com deficiência se recusar, né, aceitar a sua ajuda, você não precisa ficar ofendido, porque a autonomia dele, talvez para aquela ação que você está oferecendo ajuda, não seja necessário de ajuda de ninguém. Então a gente não precisa se sentir ofendido pela negativa de uma ajuda. Então a gente fala da briga, da luta, da causa, do engajamento, de o nome que a gente pensar aí em relação a pessoas com deficiência. É uma luta constante, é uma luta diária. E quando a gente fala pessoa com deficiência, essa luta não é só da pessoa com a deficiência. Envolve todo um cenário, toda uma família, todo um processo. Porque hoje, pessoas que são chamadas e se intitulam normais, né? Muitas pessoas se intitulam normais. Eu sou normal e ele é deficiente. Ninguém é normal, já começa por aí. Então, as pessoas que se intitulam normais, é importante que saibam que a deficiência ela pode acontecer de duas maneiras, né? Algumas deficiências, né? Ela acontece de duas maneiras. Ela pode ser congênita,
aquela deficiência que a pessoa já nasce com ela, e a deficiência adquirida, que a pessoa adquire no decorrer da vida. Então, eu não sei de nenhum caso de pessoas imunes à deficiência adquirida. Posso dar um exemplo aqui, ou vários exemplos para vocês, de deficiências adquiridas. Você está trabalhando numa usina, por exemplo, uma solda espirra no seu olho, você está sem óculos de segurança, você ficou cego, você adquiriu a deficiência. Então ninguém está imune. Eu dei um exemplo, vai andar de carro, sofreu um acidente, sofreu uma amputação do braço, enfim. Estou dando exemplos aqui para que você que acredita que a deficiência ela não pode chegar até você, ela pode chegar a qualquer pessoa. Então é importante a gente respeitar, porque a gente não sabe a história de cada um, a gente não sabe, né, o que levou àquela deficiência. E a gente também não pode ficar julgando e apontando. É o que eu falei antes. Se você não pode ajudar e se você não quer ajudar, não atrapalha. Ponto. Aí você já está ajudando demais. Então, muita coisa a gente vê, muita coisa a gente ouve. Por exemplo, eu trabalho com crianças, né, alunos com deficiência. Então lá temos alunos com diferentes deficiências, deficiência intelectual, deficiência visual, deficiência física, né? Os alunos eles aprendem a se ajudar, né? Eles precisam aprender a se ajudar e o principal, eles aprendem a se virar, a ter autonomia, né? Eles precisam ter autonomia para a realização das atividades. E um dia desses eu ouvi de uma pessoa falando assim para mim: nossa, que legal, você trabalha com crianças especiais. Aí eu falei para a pessoa: eu também sou especial. Ela falou: nossa, não acredito, nem parece que você é especial. Só que o conceito de especial cabe para todo mundo. Qualquer criança é especial. Especial para a mãe, especial para a família, especial por irmão. Eu também sou especial para minha família e para as pessoas que gostam de mim. Então, esse conceito de especial também entra naquele lance do coitadinho, né? Capacitismo. Não, criança com deficiência. Criança com deficiência intelectual, criança com deficiência física. Ela tem uma deficiência. Eu não sei qual é a deficiência dela, mas ela é uma criança com deficiência. Ela não é uma criança especial. Ela é uma criança especial, sim, mas não por conta da deficiência. Então, ser especial vem de outro conceito, não do conceito de deficiência. Então, hoje nós estamos numa... A mídia mostra bastante, né? Essa engajamento, a luta, né? A gente tem visto aí, né, algumas mídias mostrando bastante, mas só que o nosso dia a dia é diferente, o nosso dia a dia é totalmente contrário do que a mídia vem mostrando, né? Vamos pensar aí numa mãe de uma criança com autismo que vai procurar vaga na escola. Tava vendo a reportagem essa semana aí. A mulher foi em 20 escolas e ninguém aceitou. O ilustríssimo ministro da Educação falando baboseira. Então é assim, é muito bonito florear, muito bonito maquiar, mas a hora que o bicho está pegando, né, no dia a dia, é totalmente contrário. Então esse vídeo é para você que não conhece, para você que não entende muito em relação às deficiências. Eu não estou aqui para ensinar a deficiência, eu estou aqui para propor para você que essa luta, né, nacional, né, Dia Nacional da Luta de Pessoas com Deficiência. Essa luta é minha, essa luta é sua, a luta é de qualquer um. Porque hoje
eu não tenho nenhuma deficiência, mas amanhã eu posso ter um filho com alguma deficiência. E aí, vai mudar a minha cabeça porque eu tenho alguém na minha família com deficiência? Não, minha cabeça tem que mudar agora. Para a gente ter uma sociedade melhor, uma sociedade mais acessível, em todos os sentidos, falando de acessibilidade. As pessoas precisam se respeitar, as pessoas precisam entender que o outro é diferente, porém, não é porque a pessoa tem uma deficiência e eu não tenho uma deficiência, isso me faz melhor ou a pessoa pior. Não, ninguém sabe o amanhã, o futuro ninguém sabe. Então podemos sofrer aí com uma deficiência adquirida e todo o nosso discurso pode ser mudado. Então tem situações que é difícil a gente compartilhar, tem situações que a gente precisa e deve fazer, ponto. A gente vai lá, faz, ajuda e show, né? E é importante que as pessoas que estão tentando, querem e precisam ajudar, não tenha medo. Mete as caras, vai lá e ajuda. Vai lá, se informa, pergunta, tem dúvida, vai lá e pergunta. Não é vergonha. Vergonha é tratar mal, vergonha é ser negligente, não saber o que fazer e fazer qualquer coisa. Não sabe o que fazer, não sabe como agir com determinado aluno, com determinada deficiência. Vai se informar, pergunta lá para o professor que já passou com aquele aluno o que dava certo. Continue o trabalho. Isso serve para o dia a dia. Então, dia 21 de setembro, ponto, é uma data comemorativa. Não sei se podemos dizer comemorativa, né? Mas uma data que determina, simboliza, né, essa luta. Porque quando a gente fala em luta, é bem complicado, porque a luta, ela gera desgaste e não é uma coisa boa. Quando a gente luta por algo, é que a gente sofre uma resistência em cima disso. Então, essa luta não pode ser comemorada, porque ainda existe a luta. A gente vai comemorar quando houver a vitória. Quando a vitória acontecer, aí a gente comemora. Por enquanto, a gente não pode comemorar. Eu vou tentar fazer para vocês uma dinâmica para vocês entenderem as dificuldades. Primeiro momento, eu coloquei para vocês uma situação que vocês somente me ouviam. Agora eu tenho aqui um exemplo, por exemplo, de uma escrita que está aqui, ó. E aqui são duas palavras que existem. Quem consegue identificar e entender que palavras são essas? E por que eu escrevi desse jeito? Tá de um modo grosseiro, não é necessariamente assim, mas é aproximado disso aqui. Que uma criança, uma pessoa com dislexia escreve. Então, aqui tem duas palavras que você conhece muito bem: bola e azul. Nossa, não é assim que se escreve. Para uma pessoa com dislexia, essa é a palavra certa. E aí esse cara vai procurar um emprego, vai preencher uma ficha, fazer uma redação. E ele vai escrever, aqui eu coloquei duas palavras, ele vai colocar várias. O texto dele vai ser baseado nessa forma de escrita. E aí? Você vai dar emprego para ele? Você vai abrir a vaga para esse cara? Você vai conseguir entender o que ele escreveu? Ele tem dislexia porque ele quer? Tem dislexia porque é preguiçoso? Então tem coisas que o nosso dia a dia nos ensina e talvez você que está vendo esse vídeo aí já tenha passado por isso ou não tinha uma noção sobre isso daqui.
Então, são situações que a gente precisa e deve entender como alterar. Então, esse é um exemplo. Muitas vezes a gente ouve falar e está presente na nossa sala, no nosso cotidiano, uma criança com autismo, uma pessoa autista. E aí a gente ouve que pedem para que não faça muito barulho, porque ele não vai se concentrar, porque quando a gente fala alguma coisa, ele entende como algo, o som um pouco maior, isso desconcentra, isso atrapalha, isso de certa forma dói. Então, eu vou tentar dar um exemplo para vocês, mais ou menos o que uma pessoa, né, que tem autismo se sente, como ela se sente dentro de uma sala de aula, num ambiente, algo que incomoda. Então, muito barulho, a impressão que dá é que está tendo uma festa naquilo que ele está conversando. Então, você que tem um aluno com autismo na sua sala, na faculdade, na escola, quando alguém está falando aqui, o outro fala ali e o outro fala lá, é assim que ele se sente. Eu estou sendo grosseiro nos meus exemplos, mas eu espero que você consiga entender. Porque um pouquinho de som, além da minha voz, vai te confundir, né? Quando você sentar para ler e você estiver sentindo e percebendo esse troca de sons diferentes, vai te confundir. Isso acontece com ele todo dia. E aí? É frescura? E aí? É preguiça? Então, gente, dei alguns exemplos aqui para vocês de situações que podem ocorrer, de pessoas que lutam dia a dia para melhorar, para ser um pouquinho melhor, para tentar evoluir um pouquinho, para criar um pouquinho mais de autonomia. Sem falar aqui, ó, cadeirante, que eu não falei, pessoas que têm dificuldade de mobilidade. Estou dando exemplo aqui, sim, bem básico, porque se eu for me aprofundar nas inúmeras deficiências, eu também vou estar sendo negligente, porque eu não tenho conhecimento. Estou dando alguns exemplos para vocês entenderem que essa luta é minha, essa luta é sua, essa luta é de todos nós, independente de ter deficiência ou não. E as pessoas com deficiência precisam de pessoas conscientes para que essa luta seja cada vez menor. Quando a luta for menor, significa que a gente já conseguiu ou está conseguindo vencer. Então, fica para vocês esse vídeo de conscientização, né? Então, fica um vídeo aqui para que ele se espalhe, que esse vídeo possa chegar no maior número de pessoas, para que um possa ajudar o outro e as pessoas consigam evoluir na maneira de agir, evoluir na maneira de julgar, evoluir na maneira de querer ajudar. E principalmente na maneira de pensar, porque eu não posso pensar que eu estou imune a uma deficiência. Eu acho que esse é o grande problema de muita gente. Achar que está imune a uma deficiência. Ninguém está imune. Estamos todos sujeitos. Então fica para vocês esse vídeo. Eu não posso dizer que é uma comemoração, uma data comemorativa. É uma data que a gente pode dizer de simbolismo, né? Uma data simbólica. E eu acredito que quando a luta acabar, a gente pode sim propor uma data de comemoração, quando a gente saber que não existe mais preconceito, que uma pessoa com deficiência consegue se deslocar na rua, né? Tem os acessos necessários, tem as vagas necessárias no colégio para aquela criança. Enfim, quando acabar o preconceito, a luta acabou. Enquanto isso, a gente segue. Grande abraço a vocês, espero que vocês gostem.
Se você gostar, compartilha, manda para o maior número de pessoas que você conhece e vamos mostrar para esse, que é uma luta nacional, né? Vamos mostrar para o nosso povo que o lado bom ainda é maior que o lado mal. Vamos lá. Grande abraço, valeu!